Está com o Especial Saúde, seja bem-vindo. Muitas vozes se têm levantado contra a forma como os hospitais estão a prestar os serviços de saúde aos portugueses. Com a crise instalada no país, menos dinheiro para tudo, será que se consegue continuar a dar cuidados de qualidade aos portugueses nos hospitais do SNS? A crise tem afetado a saúde dos portugueses. Diminuição de acessibilidade e equidade aos serviços dos hospitais do SNS tem sido uma das maiores críticas feitas por doentes e por clínicos. Num país que, segundo a OCDE, ocupa o 12º lugar no ranking da saúde para todos, será que o futuro tende a degenerar-se? E o Serviço Nacional de Saúde pode acabar por ser apenas um nome, sem nenhum conteúdo que garanta o acesso de todos aos hospitais? E será que o facto de morarmos em determinada zona vai ditar a forma como seremos tratados? Menos dinheiro para a saúde implica menos dinheiro para tratar os doentes nos hospitais. Portugal será hoje um país de segunda categoria no que se refere a tratamentos de cuidados de saúde prestados. Os nossos convidados vão analisar o assunto e certamente que vamos chegar, ou pelo menos vamos tentar chegar a alguma conclusão. Muito obrigada aos três por estarem hoje aqui comigo. Já estão a escrever, o que é bom sinal. Professor Pita Barros, desde que a crise se instalou em Portugal, os cuidados de saúde deterioraram-se ou não? Nos hospitais, lógico. É sempre aquela pergunta que é melhor perguntar a quem está nos hospitais o que é que mudou realmente. Se nós olharmos para os números que têm saído em termos de movimento assistencial por um lado e alguns indicadores indiretos por outro, como listas de espera, recurso a urgências, etc., não temos uma caída abrupta do sistema. E a questão é porque temos essa caída abrupta do sistema. É certo que provavelmente em alguns sítios há mais dificuldades, mas de certa forma houve sempre pontos de choque dentro do sistema. Okay. E portanto o aperto que houve ocorreu sobretudo em grande parte, através dos cortes nos salários profissionais de saúde. Esse é o grande problema que de facto até hoje se sente nos hospitais do SNS? Eu acho que se sente e que se vai continuar a sentir pelas notícias que vêm de que vão ter que ser feitos mais cortes nesse sentido. E a minha percepção nestes primeiros 2 anos que houve é que os profissionais de saúde mostraram uma grande resiliência profissional de conseguirem aguentar esse choque nas remunerações, mantendo a sua atividade. Reforçando a sua motivação interna sobre o que estão a fazer, etc. Só que eu acho que isto pode ter limites. E, portanto, se num momento existe uma situação de emergência do país em que dizemos, ok, estamos a cortar a todos, será que como é que era a formação? Permanente, temporariamente, ou temporariamente ou temporário, o que fosse, não é? Havia a perspectiva de, ok, a gente aguenta isto até um momento e depois recupera-se, não é? Então, isso pode ter contribuído para algum aguentar de fileiros. Com o passar do tempo e a começar a tornar-se mais claro que esse será um caminho que será tornado permanente de vez, eu acho que aí sim poderemos começar a ter uma queda nesse empenhamento profissional. E na prestação de que se vai refletir na qualidade dos cuidados e na prestação de cuidados. Okay. Porque nós falamos muito de equipamentos, falamos muito de hospitais, de equipamentos, etc., mas o sistema depende essencialmente das pessoas e dos profissionais de saúde. Relativamente ao acesso dos cidadãos aos serviços, pensa que aqui não houve de facto mudanças? Honestamente não vejo grandes mudanças de fundo nesse aspecto. Havia um plano de reorganização hospitalar que nasceu no verão de 2011, que foi discutido, foi apresentado um relatório em novembro de 2012, se não estou enganado, houve uma discussão pública até dezembro de 2012, e depois basicamente não se viu essa reorganização. Volta-se agora a falar de reorganização, mas a única coisa que se viu-se acontecer foi abrir um hospital na zona de Lisboa, Loures, que criou dificuldades à volta da cintura de Lisboa. Aliás, provavelmente o Hospital de Santa Maria foi afetado por isso, portanto, poderá falar melhor sobre qual foi o impacto que isto teve. E depois entreteve-se grande parte da discussão à volta da maternidade Alfredo da Costa, que na verdade, podendo ser importante, não é o sistema todo, não é? E portanto aí nós temos que ver o que é que está acontecendo também um pouco por outro. Aquela ideia de que de facto o país não tem dinheiro e é necessário cortar, e também na saúde, é legítima? Isto é muito rápido. Que o Governo não tem dinheiro, isso é verdade. Isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade para ninguém. Portanto, agora há que estabelecer quais são as prioridades de onde utilizar o dinheiro que é disponível. Nós temos que ter algum cuidado na saúde, porque os cortes, na verdade, são muito maiores que aquilo que se está normalmente a medir, por uma razão simples. Nós, desde 2005 até 2011, não tivemos nenhum orçamento retificativo. Se pegarmos os 3 mil milhões de dívida que houve, aquilo dá cerca de 400 e tais milhões de dívida por ano. Claro. E, portanto, nós metermos dentro, hoje em dia, de um orçamento mais curto, é, na verdade, face a estes 400 milhões adicionais que havia. E, portanto, os cortes estão a ser
muito fortes, não? Provavelmente algumas questões de corte de investimento não se notam no imediato, podem-se começar a notar a curto prazo. E, portanto, vai começar, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, a sentir-se alguma degradação de equipamentos, algumas não substituições. Medicamentos também. Agora, nós também tínhamos a noção, e várias vezes tinha dito, que existia algum nível de desperdício no sistema. E, portanto, nós não podemos, ao mesmo tempo, dizer que combatemos o desperdício e não baixamos a despesa. Agora temos que saber se o que estamos a fazer... E se isto está a dar resultado, não é? Se o que estamos a fazer é simplesmente cortar no desperdício de facto, ou se estamos a começar a atingir outras áreas. Uma boa pergunta, professora Ana Escoval. O que é que temos estado a fazer? A cortar o desperdício, de facto, na sua opinião, enquanto pessoa que está ligada à economia da saúde, de facto também à administração hospitalar e tem uma visão global, digamos assim. O que é que acha? Que estamos, de facto, a cortar o desperdício ou já entramos noutras áreas que são problemáticas para a vida dos portugueses? Bom, eu acho que simultaneamente têm estado a acontecer várias coisas. O Pedro já referiu algumas delas. Portanto, nós, ao nível da despesa, nos cortes, por exemplo, em termos de medicamentos, na redução no recursos humanos, essas áreas têm sido, de facto, as mais visíveis. Também, ao mesmo tempo, tem havido significativas reduções ao nível, por exemplo, dos transportes e de meios complementares de diagnóstico, em todas essas áreas. Portanto, e podemos dizer, enfim, com alguma segurança, que há uma parte, com certeza, dessas questões que podem ser levadas para a questão das eficiências. O problema está a seguir, não é? Como o Pedro dizia, até onde é que é legítimo nós continuarmos a cortar, sobretudo sem pormos em causa a qualidade dos cuidados prestados. A resiliência dos profissionais é uma verdade. Aliás, eu ando pelos hospitais, vivo permanentemente dentro de um hospital e noto isso. Há um querer dos profissionais por manterem um nível de qualidade, tem havido uma aceitação de mais tempo de trabalho, de trabalharem em função das pessoas, e isso eu acho que é qualquer coisa que deve ser realçado, porque é muito positivo. Agora, até onde é que vamos? Até onde é que podemos ir? Até onde é que é legítimo ir? Nós temos, ao longo de 14 anos que temos feito análise no Observatório, embora muitas vezes... No Observatório da Saúde. Muitas vezes as pessoas entendam que nós não andamos a olhar para as coisas certas, né? E nos critiquem um pouco por isso. Nós não podemos olhar para tudo. E em cada ano procuramos ter um olhar sobre as diferentes áreas que nos parece importante refletir sobre elas. E temos que dizer que nos últimos 4 anos nós temos chamado muito a atenção não só para esta questão que iria acontecer, que era iminente que acontecesse, porque nós estamos... o crescimento económico, conhecemos, sabemos que não há crescimento económico. Que era impossível continuar. E, portanto, não havendo crescimento económico, havendo um aumento do endividamento e da despesa pública, só podemos acreditar que tem que haver, de facto, redução nas despesas, porque o dinheiro não é elástico, não é? Agora, o que é preciso é refletir sobre isso. Temos que ter em atenção aqui uma outra coisa, que é nós não podemos olhar só para a procura de cuidados que tínhamos anteriormente. Podemos encontrar algumas eficiências nas ineficiências que existiriam, mas temos é que acreditar também, que é verdade, já está a acontecer, é que esta crise empobreceu as pessoas, aumentou o número de pessoas que têm... E isso tem naturalmente reflexo ao nível da utilização dos serviços públicos. Agora, o que eu acho que está a acontecer, pelos números que temos e pelos relatos de muitos profissionais, muitas pessoas que iam anteriormente, por exemplo, na gravidez ou até com os filhos, ao privado, e hoje estão a ir a procurar os serviços de saúde públicos, os centros de saúde ou os hospitais, porque de facto estão mais pobres. Por outro lado, é verdade, e isso temos sentido e temos documentação sobre isso, que o empobrecimento das pessoas, a redução, digamos
digamos assim, das suas pensões, dos vencimentos, tem também o desemprego, etc., negativo. tem tido um impacto, tem reduzido o acesso e há algumas áreas que nos preocupa, como, por exemplo, nos doentes crónicos, terem de interromper as suas terapêuticas, o que é que isso significa? Ainda bem que deixa isso na mesa, porque vou passar aqui à doutora Tânia Furtado, bem-vinda também, doutora. E quem tem números, a professora diz que não podemos ainda fazer a análise dos números, mas a indústria farmacêutica habitualmente faz bem a análise dos números, pelo menos no que toca aos medicamentos. Como é que está a situação? Vocês têm-se queixado, a indústria tem-se queixado de facto que não conseguem colocar, por exemplo, os medicamentos inovadores nos hospitais portugueses. Está a ser muito difícil e que isso está a gerar uma dificuldade e mesmo o colocarmos os doentes portugueses em doentes de segunda face aos restantes da União Europeia. O que é que se passa? Antes de mais, relativamente ao acesso ao medicamento, penso que, de facto, olhando de uma forma séria para os diversos indicadores, vemos, de facto, aqui limitações e atrasos no acesso aos novos medicamentos. Importa, se calhar, contextualizarmos e percebermos, quando pensamos em novos medicamentos, hoje em dia estamos a falar de medicamentos inovadores. Os medicamentos inovadores são, sobretudo, aprovados centralmente pela Agência Europeia de Medicamento e com o envolvimento de todas as autoridades regulamentares. Sim. E essa aprovação ocorre após uma avaliação da eficácia e da segurança da qualidade. E quando essa aprovação ocorre, todos os países, em princípio, poderiam ter, acaba por ocorrer uma autorização de introdução no mercado. Geral, sim. Há países que, depois dessa autorização, introduzem de imediato o medicamento, como seja o Reino Unido e a Alemanha. Há muitos outros países que têm uma segunda avaliação local relacionada com o financiamento, que é o que se passa cá em muitos outros países e percebe-se perfeitamente, porque, de facto, há limitações do ponto de vista financeiro e, portanto, temos que fazer isso. E, de facto, aí o Infarmed tem um processo de avaliação do medicamento para o seu financiamento, que é um processo muito rigoroso do ponto de vista técnico, que a lei prevê que seja concluído em cerca de 60 dias e o prazo médio atual, um estudo realizado no final do ano passado, apontava para 18 meses, portanto, ano e meio. Portanto, de facto, temos aqui um atraso Muito grande. Um gap muito grande, mas a pergunta que me fazia concretamente era o acesso nos hospitais. E isto é só uma etapa, porque a aprovação do Infarmed, que demora cerca de um ano e meio, depois a seguir essa aprovação tem que ser hospital a hospital, repete-se a avaliação. E de facto há aqui uma necessidade, e penso que há um esforço conjunto de se conseguir encontrar um mecanismo, um modelo mais eficiente e que garanta que esta avaliação do Infarmed, que é uma das avaliações mais importantes e um ponto muito concreto relativamente ao controle da despesa, esta avaliação no final impõe um teto de despesa para o medicamento. Portanto, sempre que for ultrapassado tem que haver uma devolução. O acordo estabelecido ano passado... Esse foi um acordo central a nível do mercado. Mas o Infarmed, todos, e portanto temos de facto aqui o garante da despesa, do controle da despesa. Precisávamos era que após essa aprovação do Infarmed todos os hospitais conseguissem ter um acesso